Oi pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui para conversar um pouquinho com vocês. E o tema que eu elegi essa semana é, escolhas. Eu quero trazer uma coisa bem específica relacionado a escolhas. Tem momentos que a gente tem certas vontades, que a gente tem certos desejos, que a gente tem certos impulsos, inclusive, né? Quando a gente fala de impulsividade, daí já fica um pouco mais difícil de controlar mesmo. Quando a gente tem o hábito de ser impulsivo ou quando a gente não tem o hábito, mas eventualmente age impulsivamente diante de alguma situação ou de alguma característica, de situações características, né? Situações semelhantes. Diante de uma questão da minha vida, por exemplo, aqui eu sou muito impulsiva. Então aí fica um pouco mais complicado. Mas quando a gente consegue não ser impulsivo, não criticando a impulsividade, ela é muito bacana em vários momentos da vida da gente, fantástica, diga-se de passagem, mas isso é outra coisa. As escolhas, quando a gente consegue olhar para as escolhas, parar e pensar, né, quando a gente não tá agindo na impulsividade, às vezes a gente precisa sublimar um pouco o desejo, a gente precisa sublimar um pouco o que a gente efetivamente gostaria que fosse, ou como a gente idealiza que seria, para fazer o que é certo, ou para fazer o que é melhor, né? Porque às vezes não é uma questão de certo ou errado, né? Normalmente não é. Pessoas de boa fé não tem muito esse problema, o que é certo, o que é errado, né? Mas do que é melhor, né? Do que é melhor para mim, do que é melhor para as pessoas, do que é melhor para minha comunidade, qualquer forma de eu agir. E eu tô falando dessa questão relacionado a questões que eu vi na clínica essa semana, mas também muito relacionado à questão do Covid, que é uma coisa que eu nunca comentei muito aqui, né? Mas realmente como as minhas escolhas podem impactar a vida de outras pessoas. Isso é muito sério, né? E foi o que realmente, diante de situações que eu presenciei, que eu vi de escolhas, né? Que eu resolvi vir trazer isso aqui para vocês. Em certos momentos a gente precisa fazer o que é certo e não o que a gente quer fazer. E isso tem um impacto muito positivo pra gente, por mais que a gente tenha que abrir mão de algumas coisas que são importantes pra gente, como essa questão, né, trazendo novamente, ilustrando isso com a questão do Covid, né, como é importante, como as pessoas estão vendo como a vida social é importante, como estão dando valor, a maioria das pessoas, nem todas, né, mas a maioria das pessoas, que vontade de sair, que vontade de ir na casa de um, de ir na casa de outro, de fazer uma festa. E na realidade quem tá levando a sério não tá fazendo isso, né? Mas é uma escolha. E que no fundo dessa escolha, mesmo que a pessoa na realidade ela esteja abrindo mão de um desejo, que ela esteja abrindo mão de uma vontade, abrindo mão de uma convivência, ou abrindo mão de qualquer coisa relacionada a uma escolha, né? Que normalmente quando você escolhe alguma coisa, você tá abrindo mão de outra, nem sempre, né? Mas eu pelo menos não encaro dessa forma. Eu sei que existe até um ditado, quando você escolhe uma coisa, você abre mão de outra. Eu acho isso totalmente determinista e exagerado, né? Mas às vezes sim, né? Às vezes você escolhe uma coisa em detrimento de outra. E a sensação, isso que deve ficar assim, sabe? Que eu quero deixar para as pessoas que às vezes ficam e estão se sentindo muito abaladas por fazer uma certa escolha, sendo que gostariam muito de fazer a outra, mas que estão elegendo para si a escolha que acham que é a correta, né? Para tentar buscar realmente a paz no coração e especialmente a autovalorização. Se você tá abrindo mão de um desejo seu, né, para fazer uma outra coisa que é mais certa, você tem que se dar valor. E a partir do momento que você se dá valor, isso basta, entendeu? Eu tô fazendo certo, então eu fico feliz. Eu não fico tão triste porque eu não vou na festa ou porque eu não vou fazer uma festa de aniversário, por exemplo, porque eu tô fazendo certo. Então, a partir do momento que você se valoriza, né, que você valoriza, poxa, que atitude bacana, que atitude correta que eu tô tendo. Isso pode muitas vezes bastar para você, para te deixar feliz, para te deixar tranquilo, para te deixar em paz, né, profundamente em paz.
em detrimento de uma escolha que você tá abrindo mão, né? De um desejo, efetivamente, que você tá abrindo mão, tá bom? Então, só para vocês refletirem um pouquinho a respeito disso, né? As escolhas, quando a gente abre mão de coisas que pra gente não é fácil, que são coisas difíceis, mas como lidar com isso, né? E lidar com isso de uma forma bacana e que volte pra gente de uma forma positiva é valorizando a atitude que a gente teve diante de escolher o prazer, digamos assim, o que eu quero e o que é efetivamente o mais correto, o mais certo, o melhor para todo mundo, tá bom? Beijo!